A paz, pessoal, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Mas antes de começar aqui a fazer a leitura, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu quero te provocar a sua fé. Você acredita numa restauração de Deus sobre a sua vida? Eu vou um pouco além. Você acredita na restauração de Deus sobre a sua família? Você acredita que ainda esse ano quem estava perdido vai ser achado? Você acredita que Deus vai colocar pessoas nos lugares que elas nunca deveriam ter saído? Pensando sobre isso, eu lembrei sobre o livro de Neemias. No capítulo 4, verso número 2, Sanbalat e Tobias, que eram os inimigos de Israel no seu templo, no templo de Neemias, fizeram 4 perguntas numa reunião para tentar desmoralizar, para tentar desprezar os restauradores do muro. E na 4ª pergunta que ele fez, de natureza sarcástica, ele disse a seguinte expressão que é muito poderosa: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Parece que esse texto não tem nenhum sentido se você ler sem o contexto. A principal missão de Neemias era restaurar um muro, mas o muro não estava caído, o muro estava fendido. Sabe o que quer dizer? Havia ausência de pedras na extensão do muro. Essas pedras aqui, elas foram queimadas pelas tentativas de invasão da Babilônia. Essas pedras foram removidas para que inimigos pudessem entrar. E como que eles removeram essas pedras? Depois de terem queimado o pé da muralha. O capítulo 4, verso número 2, Sanbalat está colocando isso em questão. Será que eles vão colocar as pedras que foram retiradas pelo inimigo no seu devido lugar novamente, mesmo estando elas queimadas? Isso é interessante porque nenhum construtor usaria uma pedra queimada. Essa pedra era para ter sido esquecida, jogada e deixada de lado. Era para ter colocado uma pedra nova. Mas a Bíblia diz que Neemias não pediu para o rei pedra nova, pediu somente madeira. Sabe o que isso quer dizer? É que provavelmente Neemias fez uso de todas as pedras que estavam debaixo dos entulhos, envolvidas no lixo, na destruição, e colocou elas no seu devido lugar. Interessante é que o muro de Jerusalém, ele pode ser visto de diversas formas e datar toda a sua restauração. Se você pegar uma foto do muro de Jerusalém, você vai ver um tipo de pedra em cima e um tipo de pedra embaixo. As pedras que estão perto do chão são as pedras mais antigas. Você vai ver pedras de pesos diferentes, de medidas diferentes, de dimensões diferentes. Debaixo, a 7 metros da cidade, estão as pedras que Neemias colocou no lugar. Essas pedras são grandes, algumas pequenas, de medidas não padronizadas. Sabe o que isso quer dizer? É que cada fenda, cada ausência daquela pedra, cada brecha daquele muro era, na verdade, a identidade de uma pedra que estava lá embaixo do entulho. E por que o muro parece muito com a igreja? É assim na analogia também de Paulo. Paulo falou que um corpo tem vários membros e cada membro tem uma função, porque tudo que Deus criou tem uma função. Se perder a função, perde o sentido de existência. E o muro também se parece muito com essa analogia, porque o muro no tempo de Neemias, ele era montado propositalmente, encaixando pedra com pedra. Ou seja, só tinha uma pedra que encaixava naquela fenda, e essa pedra estava debaixo do entulho. Neemias estava sendo provocado pelos inimigos, perguntando: vocês vão dar novamente sentido para as pedras que foram retiradas pelo inimigo, que estão debaixo dos entulhos? Olha que interessante isso. Olha que profundo isso. Por que eu estou falando de medidas? Porque Neemias sabia muito bem que só tinha uma pedra que poderia encaixar lá, e ela estava lá embaixo. Porque na verdade, uma pedra sozinha é somente uma pedra, mas uma pedra unida com outra pedra é muro. Porque eu sozinho sou pedra, mas com você eu sou muro. Então toda vez que Neemias pensa no muro, ele pensa em pedras. E quando ele pensa em pedras, ele pensa em histórias. Aquelas pedras fizeram uma história, elas permaneceram, elas caíram, mas Neemias está colocando elas no lugar novamente. Isso vai acontecer com a sua família.
Por quê? Porque o muro é como a igreja, que tem pedras de várias medidas, porém não são iguais. Porque nós não precisamos no muro sermos iguais. Nós precisamos somente entender qual é a nossa posição e a nossa função dentro do muro. Ou seja, se tem uma pedra fora do muro, no meio do entulho, ela perdeu o sentido de existência. Esse é o sentimento de todo aquele que se afasta. Como eu falei, cada membro do nosso corpo tem uma função. Se você tirar os olhos do seu corpo, ele para de funcionar, mas o corpo continua funcionando. O muro continuou sendo muro, mas a pedra, embora continuando ser pedra, ela perde o sentido porque ela está no contexto errado, ela está no lugar errado. Engraçado é que Neemias significa consolação de Deus, ou consolo de Deus. Qualquer construtor ia jogar aquela pedra para o lado, ou talvez colocaria uma nova, mas daria muito trabalho até pegar todas as medidas. Mas Neemias coloca todas as pedras que estão debaixo dos entulhos e coloca elas no seu devido lugar. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa que está dentro da tua família está sentindo sintomas porque perdeu o sentido de existência. E como ela perdeu o sentido de existência, ela fica vagando no meio dos entulhos, procurando tentar se encaixar. Mas quem tem as medidas do muro não se encaixa no mundo. Porque você nasceu para estar no muro e não no mundo. Olha que interessante, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Você sabe que isso é a voz do inimigo ecoando uma verdade que ele não pode ocultar. Por quê? Porque a pedra está no meio do entulho, mas não virou entulho. Porque uma vez que Deus te fez ser pedra, nunca mais você vira entulho. Você não vai conseguir outro lugar na sua vida. Você não vai conseguir ter sentido de vida em outro lugar. Você só presta para ser pedra. E pedra precisa estar no muro. O filho pródigo, ele conseguiu entender isso. Quando ele disse, o que eu estou fazendo aqui? Qualquer pedra, qualquer trabalhador da casa do meu pai tem abundância de água e abundância de pão. O que eu estou fazendo aqui? Esse tem que ser o sentimento da pedra agora. Talvez a pedra não acredite que há restauração para ela, mas nós temos que ser Neemias que vamos insistir em tirar o entulho e dizer, ainda existe jeito para você. Ainda existe uma restauração de Deus sobre a sua vida. A única coisa que você precisa é ser tratado para tirar isso que a carbonização, o fogo, a alta temperatura fez com você e te derrubou e colocar você no lugar certo. Tenho certeza que esse ano é um ano da restauração de Deus na sua vida. Está na hora de você voltar para a casa do Pai. Está na hora de você entender qual é o seu verdadeiro lugar. E a maior prova disso é que você não está conseguindo mais conviver nessa situação. Então retorna rápido. Por quê? Porque as pedras que estão no seu contexto estão esperando você voltar, porque você faz falta. Deus não vai colocar ninguém no seu lugar, você tem as suas medidas, você é um ser único. Jesus morreu por você, morreu por mim. Nós somos pessoas singulares, não existe ninguém igual a mim, igual a você. Ei, o muro sente falta, e sente falta de você. Eu espero que você retorne logo. Grite, se for possível, no meio dos escombros, e alguém vai te buscar. Tenho certeza que Deus tem uma obra na sua vida, e essa obra só vai ser concluída se você estiver no muro. Receba essa palavra, no nome de Jesus.